pessoal, nós estamos agora no nosso podcast Café com Prosa e hoje nós temos a honra de poder andar num carro da Tesla, conhecer um pouco mais. E quem vai trazer para nós essa novidade é o Manuel, que é da ATM. Manuel, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para a gente fazer essa prosa. Eu queria começar, Manuel, contando um pouquinho de onde surgiu a ATM. Bom, a ATM é um grupo de empresas de tecnologia com 16 anos de mercado. Nós começamos há 16 anos atrás com um conceito de automatizar empresas de táxi, né? A gente criou um aplicativo, né? Um sistema para automatizar os táxis. Mas infelizmente a gente não conseguiu vender esse sistema para nenhuma empresa na época de radiotáxi, né? Não existiam os celulares. Então, para você chamar um táxi corporativo na época, né? Há 16 anos atrás, você precisava ligar numa central, né, fazer uma ligação telefônica, caía numa atendente, a atendente verificava o táxi mais próximo pelo rádio. Não existia GPS, não existia nada disso. E não existia nem o Android, nem o iPhone na época, era só o Windows Mobile. E na época a gente idealizou um sistema para chamar esses táxis de forma automática. E tentamos colocar isso no mercado, mas não tivemos sucesso porque o equipamento era muito caro e o pessoal falava, olha, com o equipamento sendo caro assim, o taxista não vai comprar isso daí, não vai dar certo. E aí a gente teve que mudar completamente o projeto inicial da empresa. Cara, e aí você teve essa ideia, esse projeto de fazer isso, o pessoal não comprou, porque na verdade é difícil até acreditar, né, que ia acontecer isso hoje. Mas igual você falou, isso lembra muito uma empresa que já está aí no mercado, né, trabalhando dessa forma, né? Exatamente, lembra bastante o conceito do que é hoje o Uber, né? E eu acredito muito que a Uber, na época, quando eles criaram o conceito inicialmente, talvez tenha sido exatamente o mesmo conceito que eu acabei criando, que era tentar automatizar os táxis. Talvez a história deles seja a mesma que a minha. Nós não conseguimos vender para esse mercado e aí eles abriram para qualquer um virar um motorista e criar, né, não depender do mercado que já existia dos táxis. Eu acho que essa foi a grande sacada que a Uber teve, que eu na época não tive essa ideia de oferecer isso como uma forma de qualquer um poderia ser um taxista, né? Existia uma legislação na época para táxi que era bem dura e eu não acreditava que alguma empresa conseguisse quebrar isso. E a Uber conseguiu quebrar isso com o tempo, né? Tanto que no começo os taxistas, né, no Brasil se rebelaram, não queriam deixar a Uber avançar. Mas a Uber, ela começou no mundo todo, né? Ela entrou como uma startup que criou uma solução para toda a mobilidade mundial. E eu, na época, né, que tentei fazer isso só para táxis, pensei, então, já que não deu certo fazer o que seria autotáxi na época, né? Por isso que vem o nome ATM, Autotáxi Manutenção de Sistemas, eu escutei de um taxista numa assembleia, que a gente tentou vender em assembleia, e tudo naquela época era feito por assembleia, e a gente numa assembleia com mais de 300 taxistas, a gente, no final, né, o pessoal não aprovou a ideia, e a gente saiu cabisbaixo assim. Aí eu escutei um rapaz veio falar comigo, um taxista, e falou assim, ó, isso daí só não dá certo porque o taxista não tem dinheiro para comprar o equipamento, que é muito caro, mas talvez, se você alugar, o pessoal vai, né, adquirir, mas não comprando, e sim alugando o equipamento. Então eu tive a ideia de começar a alugar equipamentos de celulares, né, equipamentos para mobilidade corporativa, que é o que a ATM é hoje, né? A ATM se tornou hoje a maior empresa de aluguel de equipamentos celulares e mobilidade corporativa do Brasil, mas a ideia inicial era realmente o táxi, né? E agora, já que o taxista não quis comprar o nosso produto, a gente hoje acabou criando essa nova forma de alugar celulares. Isso para as empresas é muito, muito vantajoso. E onde que entra o carro elétrico na ATM aí? Nessa história, né? Porque você falou de fazer um radiotáxi e tal, oferecer algo diferente para o taxista, mas e o carro elétrico? Onde que entra na história? Então, na verdade eu sempre fui um apaixonado por tecnologia, então eu gosto, né, de coisas tecnológicas e sou sempre aquela pessoa que gosta de fazer as coisas antes, né, e experimentar as tecnologias em primeiro lugar. Isso tem um termo no mercado que é o early adopter, né, que é o cara que adota cedo as tecnologias. Então isso foi na época que lançou o Discman, na época que lançou o VHS, que era o videocassete, né? Então eu sempre comprava as tecnologias assim que elas eram lançadas. E
época o carro elétrico não foi diferente. Eu acabei adquirindo meu primeiro carro elétrico há 4 anos atrás, no começo da pandemia, 3 para 4 anos aí, e acabei vendo que o carro elétrico realmente ele seria uma tendência de mercado e que com a vinda da energia solar e com a vinda das tecnologias aí de redução de custo de energia solar, eu falei, a tecnologia do carro elétrico vai fazer muito sentido com esse advento da energia solar. E aí eu coloquei solar em casa, né, adquiri minhas placas solares, reduzi minha conta lá na época de R$700 para R$80. E eu falei, bom, agora que eu coloquei solar em casa, o meu próximo passo vai ser colocar um carro elétrico na garagem. Vamos ver a diferença de um carro elétrico para um carro a combustão. E aí eu fiz a experiência de comprar o meu primeiro carro elétrico. Cara, e qual que é a diferença que você viu para você, não só a economia, mas hoje o que ele te oferece? Igual esse modelo que a gente está andando, qual carro seria? Esse aqui é um Tesla Model Y Long Range. Ele tem uma autonomia de 510 km e tem 640 cavalos de potência. O carro realmente, por ser elétrico, ele tem uma potência instantânea. Isso faz com que o carro seja um carro extremamente rápido, né? Ele tem um desempenho comparado aí com super esportivos. Ele faz um 0 a 100 em 3 segundos. Fora a economia que ele traz, né? Você falou a gente está falando desse modelo aqui, a segurança que ele traz para o proprietário. A Tesla, ela é reconhecida mundialmente como os carros mais seguros, né, no mundo. Por quê? O carro tem um sistema de segurança de direção autônoma que assume o controle do veículo em casos de emergência. Então, por exemplo, a gente está aqui na estrada ou na cidade, como nós estamos aqui agora. Se cruza um pedestre, o carro vai frear porque ele vai identificar o pedestre aqui no radar do veículo. Ali o ciclista, por exemplo, ó, dá para ver o ciclista vindo ali na mão contrária, ó. Se esse ciclista avançasse para o lado do veículo, o veículo ia frear automaticamente sem a minha intervenção. Então, esse tipo de segurança só a Tesla oferece hoje com o nível de direção autônoma que ela consegue entregar nos veículos da marca Tesla. Cara, eu fico olhando, né? A gente vai falar de modernidade, você falou de energia solar, da economia e tal. O mundo, né? O Brasil não, o mundo não para mais com isso, né, cara? Porque hoje, se a gente parar e analisar, essas inovações já estão vindo muito forte pro mercado, né? Exatamente. A gente teve lá no evento do Anderson, você teve também, ele falou das motos elétricas e tal. O carro elétrico, quem vê hoje, via nos filmes antigos, fala assim, ah, não vai existir isso. E hoje existe. E na verdade, falava-se, né, que o carro elétrico seria o futuro. Na verdade, já é o presente, né? A BYD veio para o Brasil ano passado e está batendo todos os recordes de vendas de veículos elétricos, né? E o Brasil é um mercado extremamente promissor para veículos elétricos, assim como para moto elétrica, né? O mercado de moto elétrica, o mercado de moto é muito grande no Brasil. Moto elétrica ainda é mais econômica que uma moto a combustão, então o mercado de moto elétrica se tornou um mercado gigantesco no Brasil. E assim como vai acontecer com o mercado de automóveis, vai ser um mercado gigantesco, porque o brasileiro, ele gosta muito daquilo que gera economia. Então, qual o segredo das placas solares, né? Que a EcoPower faz aí um grande trabalho nesse mercado e acaba entregando bastante valor nessa questão dos carros elétricos, das placas fotovoltaicas. E o carro elétrico é a mesma coisa. O carro elétrico ele gera uma economia muito grande. Eu, por exemplo, para encher o tanque desse veículo aqui, eu gasto 70 kW. 70 kW a 90 centavos o quilowatt é algo em torno de R$60. Então, com R$60 eu rodo 500 km. Né? É muito mais barato, é muito mais econômico você rodar com carros elétricos e motos elétricas do que rodar com carros a combustão. Isso falando de combustível. Se você colocar a manutenção, que é bem menor, o IPVA, que em alguns estados é zerado, se você colocar todo o custo que envolve um veículo, o carro elétrico se torna mais econômico em todos os sentidos. Então, eu falo que o brasileiro gosta muito de economia, tudo que gera economia o brasileiro ele adota muito rapidamente, e o carro elétrico já é prova disso. A BYD vendeu no lançamento, por exemplo, do BYD Dolphin Mini, mais de 10 mil carros em uma semana. É muita coisa. E a ATM hoje ela não vende só carro. A ATM não. A ATM ela tem, na verdade, um grupo de 3 empresas de tecnologia. Nós vendemos celulares para o mercado corporativo, smartphones no caso, na modalidade de aluguel, e comodato. E aí nós usamos essa mesma modalidade de aluguel e comodato para carregadores de veículos elétricos, que é mais uma empresa do grupo, e também a parte de automação residencial que nós vendemos para consumidores finais. Então o negócio de automação residencial tem 7 anos,
o negócio de celulares tem 16 anos e o negócio de carregador e carregamento de veículos elétricos e venda de veículos elétricos, como o Tesla, por exemplo, tem 4 anos. Você até esqueci de falar, né? Porque o Manuel tá aqui, mas na verdade ele não é de Barretos, ele é de São José do Rio Preto. Sim, exatamente. Todas as ATMs se encontram em Rio Preto. A nossa sede fica em São José do Rio Preto. Nós temos uma operação em São Paulo, ali no Brooklyn também, onde a gente tem um hub das 3 empresas, num escritório no Brooklyn, onde a gente criou lá um ambiente conceito de trazer a experiência das 3 marcas e das 3 empresas num único ambiente. E temos a nossa sede em São José do Rio Preto e temos a nossa fábrica no Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, onde a gente fabrica os celulares e fabrica também os carregadores de veículos elétricos. Cara, e tem um número assim que você já fala que do carro elétrico tá chegando no Brasil, que tem vendido bem, já tem um número que você alcançou, que você fala, não, é um número legal. Olha, há quantos anos você tá vendendo carro elétrico no mercado? Os Teslas a gente está comercializando há pelo menos 4 anos. E quando a gente entrou e trouxe o primeiro Tesla para o mercado brasileiro, tinham 50 Teslas no Brasil. Hoje nós estamos com 250 carros vendidos aqui no Brasil, 250 veículos da marca Tesla circulando no Brasil, já com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. E você vê, como você vê, Manuel, esse mercado? Porque quando a gente fala um carro elétrico, um carro desse aqui, ele tem um valor, assim, não é qualquer pessoa que pode comprar, né? Um valor desse carro aqui de saída tá quanto hoje, mais ou menos? O Model Y, que seria um carro intermediário, existe o Model 3, que é um carro de entrada, e o Model X, que é o top de linha, e agora a Cybertruck, que é uma caminhonete. Os carros oscilam nos Estados Unidos de 50 a 100 mil dólares, né, dependendo aí do modelo. Um carro de entrada, a gente fala aí em 50 mil dólares, que é um Model 3, e esse carro no Brasil ele chega aqui por volta de uns 550 mil reais. Então é um carro com valor agregado alto, mas para um carro premium ele chega a ser um carro até com um custo-benefício muito atraente, porque ele tem um desempenho de super esportivo de 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de reais. Você paga menos de 1 milhão de reais num carro que tem um desempenho de uma Ferrari, por exemplo, de 4, 5 milhões. E você paga 500 mil reais num carro que tem um desempenho de uma Ferrari, por exemplo. Aí você falou que ele tem mais ou menos 600 cavalos de potência? Esse tem 600. Existe o Model S, por exemplo, que tem 3 motores e chega a 1000 cavalos de potência. A gente tem um Model S em São José do Rio Preto, que a gente pode gravar um próximo episódio. E esse Model S ele chega de 0 a 100 em 2 segundos, que é o desempenho de super esportivos, inclusive ultrapassa Ferrari, ultrapassa Porsche. Ele anda mais que esses carros aí de 4, 5 milhões, um carro de 800 mil reais. Cara, e a gente vê que o acabamento dele é perfeito, né, cara? O detalhe que tem dentro do carro, tudo aquilo que ele traz de navegação pra você, né? Você tava mostrando pra gente na rodovia lá, quando o carro coloca pra andar sozinho, o que ele mostra pra você, que se não ultrapassa a faixa, ele ultrapassa sozinho, ele faz todo um procedimento. Então a gente, se falar em valor agregado, quando eu falo assim, nem todo mundo consegue ter, porém quem tem tá bem servido. Bom, falando um pouquinho de segurança, esse carro, como eu falei, ele tem o melhor índice de segurança do mundo. E a Tesla, ela tem um report, que é um relatório anual, que ela demonstra para o mercado o índice de acidentes que acontecem com os veículos da marca Tesla, comparados com todos os outros veículos de outras marcas. E isso nos Estados Unidos é monitorado pelo governo. Então esse reporte anual da Tesla compara o nível de acidentes com carros da Tesla com o nível de acidentes de carros do mercado, né, de outras montadoras. E a Tesla, sim, chega a ser 10, 15 vezes menor o índice de acidentes com veículos da marca Tesla, diante de toda essa segurança que ele tem embarcada, né? E se a gente parar e pensar, a gente falou do valor agregado, se você parar e pensar de tudo que aquilo que te oferece, navegação, a forma que o carro age, é um carro que ele... Direção autônoma, né? Se falar de tudo isso, acaba se tornando um valor bem irrisório, né? Exatamente. A gente tá falando de 550 mil, 800 mil, mas um carro que oferece muita coisa, né, cara? Oferece uma tecnologia que outros carros na mesma faixa de preço não oferecem. Então, assim, de fato, é uma economia, né, de combustível, além da tecnologia embarcada, que é muito grande. Então, vale realmente muito a pena você ter esse carro elétrico no lugar de um carro premium. Eu diria que o Tesla é a melhor opção de você ter hoje um carro premium,
Porque você teria um carro com uma tecnologia que outros carros premiums da mesma faixa de valor não entregam e com a segurança e a tecnologia que outros também não entregam. Além do conforto, né? Você vê, a gente está andando num carro elétrico, você não sente ruído, você não vê barulho. Então, viajar com carro elétrico é bem mais tranquilo e mais, assim, confortável do que viajar com um carro a combustão. E tem a questão do carregamento, mas isso é um outro assunto que a gente pode entrar daqui a pouco. Cara, e esse carro aqui, ele tem quantos anos já? Que modelo que é? Esse carro aqui, ó, você vem aqui na tela, você vê, ele tá com 36 mil quilômetros, é um 2021 Model Y Long Range, 2021. E o carro elétrico, ele não tem tanto desgaste, assim, por exemplo, o motor dele não é um motor a combustão, não tem óleo, não tem necessidade de você fazer manutenções periódicas, que é um motor selado, e isso no carro elétrico é uma grande vantagem. O carro elétrico, o motor é para andar 1 milhão, 2 milhões de quilômetros e ele não sofre desgaste. E o carro a combustão, você sabe que o motor vai ter uma vida útil aí de 300 mil quilômetros, 400 mil no máximo. Cara, e bateria? Muito se fala do carro, o carro elétrico, a bateria dele, como que faz e tal. Hoje um carro desse, a bateria, para você comprar uma bateria dela, é caro, muito caro? A bateria dura 16 anos, né? Esse carro ele é um 2021, tá com 3 para 4 anos de uso aí. E a bateria, em 3 anos de uso, né? Vai fazer 4 anos ainda, ela desgastou 2%. Então o carro tem um indicador de qual que foi o desgaste da bateria. E a gente vê que a bateria ela desgasta muito pouco e ela dura 16 anos. Então eu digo sempre o seguinte: daqui 16 anos essa bateria vai ter um preço. Não adianta eu te falar, hoje ela é cara, sim, mas ela não precisa ser trocada hoje, ela vai ser trocada daqui a 16 anos. A tecnologia daqui a 16 anos de bateria vai ser muito mais avançada, com um custo muito baixo. Então é tranquilo em relação a isso. A bateria não é um problema e não é nenhum ofensor em relação ao carro. Na verdade a gente tem pessoas aí que são muitas pessoas que falam de tudo, né? Então o pessoal fala de bateria, então se você parar e pensar, 16 anos, cara, o cara tá trocando o carro já. Exatamente. Na verdade, o cara não tá nem com a bateria, não tá nem com esse carro mais, ele tá pensando num outro modelo. Igual você mesmo falou, eu não quero mais parar, não compro outro carro, esse é o exatamente. Então assim, é muito comum, né? Você vai trocar de carro a cada 4, 5, 6 anos, a sua bateria ainda vai estar em plena capacidade, não vai ter problemas. E o outro que pegar? O outro que pegar vai pegar o carro com uma bateria ainda muito boa também, com bastante autonomia. E o carro não para, não é que a bateria para de funcionar, né? Hoje o carro tem 510 km. Se ele tiver uma degradação de 5%, a gente está falando em 25 km. Então, o carro, ao invés de andar 510 km, ele passaria a andar 485. Ou seja, 5% de degradação, que equivale aí a 50 km, né, a 25 km de autonomia nessa bateria, demoraria 8, 9 anos para acontecer. Então assim, o carro continua funcionando. Não é porque a bateria ela é projetada para 16 anos, que com 16 anos vai parar de funcionar. Não, com 16 anos ele vai estar com uma autonomia de uns 30% a menos, a 40% menos, mas vai continuar andando. Quer dizer, vamos dizer que daqui a 16 anos esse carro esteja com 50% da bateria funcionando. Ou seja, ao invés de 510 km, ele vai andar 250. Ele faz esse trajeto aqui, Barretos-Rio Preto, quase ida e volta ainda, né? Então o carro não deixa de funcionar. O carro continua funcionando e a bateria continua entregando uma autonomia menor, mas continua funcionando normalmente, entendeu? E eu queria que você fizesse aí um pouco também O carro entrando no modo de segurança aqui, pessoal. Isso não estava nada previsto, mas o que aconteceu? Tinha um motoqueiro à esquerda que eu fui tirar para não bater nele e um ciclista. Aí o carro apitou que tinha um ciclista ali, então eu tomei mais cuidado. E o carro avisa tudo, vocês viram, né? Agora em tempo real que o carro realmente avisa, né? Cara, eu queria que você falasse um pouco, agora fazer o seu merchan, vamos dizer assim, né, da TM, convidar o pessoal para conhecer, para falar, eu sei que você vai fazer uma convenção daqui uns dias, quer que você falasse um pouco. Legal, a TM fica de portas abertas para vocês quiserem conhecer a nossa sede lá em São José do Rio Preto, onde a gente tem as operações dos smartphones, da automação residencial, que nós somos líderes em automação residencial no Brasil. Temos mais de 26 franquias de automação, somos a maior franquia de automação do Brasil. E se você quiser se tornar um franqueado da automação residencial, procure a gente lá em São José do Rio Preto, a nossa sede. Somos líderes também na locação de smartphones corporativos. Então, se quiserem conhecer um pouco mais do modelo de negócio
de automação e de carregamento de celulares e de celulares corporativos, a nossa sede está lá em São José de Rio Preto, de portas abertas para mostrar para vocês todos os nossos serviços, e vai ser um prazer receber vocês lá. Arrobas? Então, assim, @atm.evs, que é o nosso Insta da ATM-EVs, que é aqui do Tesla, dos carros elétricos. @atm.outsourcing, que é o nosso Insta da ATM Outsourcing. E @atm.home, que é o Insta da automação residencial. Galera, vocês conheceram um pouco sobre o Manuel, um pouco sobre o carro da Tesla. Cara, a primeira vez que eu ando num carro da Tesla, tô maravilhado com o carro. Se eu tivesse 500 pau, eu já ia lá comprar amanhã. Comprava com já certeza, ia amanhã. né? Cara, queria agradecer de coração mesmo. Sucesso pra você lá na TM. Quer dizer pra você, sempre que você quiser, as portas do podcast Café com Prosa estão abertas pra você trazer novidade, querer falar dos carros, quiser falar da automação, a gente tá aqui pra poder abrir as portas pra você. Com certeza. Vai ser um prazer, a gente vai estar sempre aí disponível para vocês. Obrigado pelo convite.